Pai querido, nós nos abrimos para receber tudo que o Senhor tem para nós. Sabemos que essa é uma noite onde o Senhor vai mexer com as nossas estruturas, e eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo intento satânico que queira impedir os teus filhos de ouvir a tua voz, que caia por terra. Profetizamos essa noite que todo coração de pedra seja transformado num coração de carne sensível à tua voz. Nos ensina a ouvi-la, nos ensina a ouvir a tua voz de uma maneira muito clara, porque quando nós ouvimos a tua voz, a mudança dos nossos corações, e quando o nosso coração muda, muda nosso destino. Por isso nos ajude em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, durante 1 ou 2 anos, presta bem atenção por favor, 1 ou 2 anos, eu não lembro, 2 anos? 2 anos? O que aconteceu? Há 2 anos atrás, nós começamos a levantar no Brasil inteiro ajuda para um irmão nosso que havia perdido os 2 antebraços. Quem lembra disso? Ele está aqui, vai dar o testemunho dele. Salva de palmas a Jonas. Segura em cima aqui, pastor. Aí. Aonde? Aqui? Aí. Segura. Deu? Deu. Show. Apresenta a tua noiva. Amém. Paz, igreja. Boa noite a todos. Tá bom aí? Tá legal. Imenso prazer estar aqui hoje com vocês. Vim lá de Cabo Frio, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Vim minha noiva também, Letícia. Deus nos enviou muitos quilômetros, muitas e muitas horas. Mas glória a Deus. Para glorificar o nome do Senhor não tem distância, não tem empecilho, não tem obstáculo, amém? Estamos aqui muito felizes de estar aqui hoje, desde cedo, trazendo um pouco daquilo que Deus fez e de como Deus mudou a nossa história. De início era muito difícil de entender o caminho dessa mudança, porque eu perdi os 2 braços. Eu vi que bastante gente já lembrava da campanha, vocês acompanharam de como foi esse acidente, de como tudo aconteceu. E eu espero que hoje você entenda que é possível dar graças a Deus por tudo, amém? É possível dar graças até perdendo os braços, as pernas, não importa. O que importa é o que há por dentro, é o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida a Ti, eu entrego, Pai, de corpo e alma em Tuas mãos, para que Tu possas falar, para que Tu possas agir, que eu seja apenas um espelho da Tua vontade, que nada que venha de mim seja dito, mas tudo seja dito das Tua boca, Senhor, que venha do Teu trono toda palavra, tudo aquilo que seja pregado aqui, que venha de Ti, Pai, que o Jonas não seja visto, mas seja visto a face do Senhor Todo-Poderoso, e esse altar, Senhor, seja como uma oferta, um sacrifício vivo a Ti, em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, igreja. Então, eu sou de Cabo Frio, sou do Bola de Neve de lá. E há 2 anos, como o pastor falou, aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. E eu vou voltar um pouquinho para mostrar como Deus faz as coisas, né? A gente geralmente compara problemas que a gente vive com alguns desertos, né? Ah, eu estou passando um deserto na área financeira. Ah, eu estou passando um deserto na área sentimental. E vou falar de um deserto que eu passei, que eu me coloquei nele. Foi um deserto que eu decidi enfrentar sozinho. E aos 16 anos, 17 mais ou menos, eu resolvi usar drogas. Eu comecei a fumar maconha. E durante 10 anos, eu me coloquei nessa situação. Durante 10 anos eu usei drogas. Durante quase 10 anos eu vivi de maneira totalmente errada, entregue aos vícios do mundo, bebedeiras, festas, tudo que o mundo fala pra gente que é legal, eu vivi ao extremo. Só que esse deserto, igreja, foi eu que me coloquei. Esse problema fui eu que decidi enfrentar. E hoje mais cedo o pastor falou aqui que a gente confunde provações com situações que o pecado nos levou, resultado de pecado, e não é.
Tudo que eu enfrentei a partir das drogas, fui eu que me coloquei, eu decidi enfrentar, não eram provações de Deus. E eu estava sozinho naquela. E esse tempo da igreja, esses desertos, assim como as drogas e muitos outros que a gente se coloca, são perda de tempo, amém? Repete aí comigo, é perda de tempo. Nada mais é do que isso. Porque aos 26 anos, quando eu olhei para trás, aos 24, desculpa, eu olhei para trás e Deus me mostrou assim: Jonas, o que você fez da sua vida? E eu vi que eu não tinha feito nada. Eu vi que durante quase 10 anos eu perdi tempo. Minha vida era um livro mesmo, de páginas em branco. Eu não tinha escrito nada, eu era um ator coadjuvante da minha própria vida. E aí Deus falou para mim, eu estava na praia, numa noite, tinha ido lá usar droga. E Deus falou para mim: Jonas, o que você está fazendo aí, meu irmão? Isso não é para você, eu não quero essa vida para você. Olha o que você fez. Eu não fiz nada, Deus. E Deus mostrou: olha ao teu redor, meu irmão. E eu comecei a olhar, lá tem várias casas assim, bacanas, né? Vários carrões. E passou um casal muito bonito, de mão dada assim. E eu comecei a ver, eu sem dinheiro, todo sujo na praia. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha namorada, eu não tinha carro, eu não estudava, eu não trabalhava. E eu comecei a sentir uma angústia no meu coração, e Deus falou assim: cara, vai para casa, meu irmão. Larga tudo isso não é mais para você. E naquele momento assim eu levantei e fui embora, chorando, soluçando pela rua, passava por um monte de gente cheia de vergonha, enxugando a lágrima assim, abaixando a cabeça. E aquela coisa foi me tomando cada vez mais. E quando eu cheguei em casa estava muito ruim. Eu tomei um banho. E cara, eu não parava de chorar. E de noite eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Me dá mais uma chance. E naquela noite, igreja, Deus me deu mais uma chance. Deus me deu uma segunda chance para me livrar das drogas. Eu falo segunda chance, mas já tinham sido 1 zilhão de chances. Mas eu falei: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá uma segunda chance. Eu não quero mais usar droga. Eu quero ser forte. Eu quero sair desse vício. E aí, eu acordei e fui pra praia. Fui treinar lá. Eu encontrava com um amigo sempre para poder nadar. E ele apareceu com um cigarro lá de maconha. Eu falei: vou fumar, né? A gente sabe que é difícil de parar com vício, né? Vou parar aos poucos. Deus sabe. Senhor, o Senhor sabe como é difícil de parar. E quando eu fumei, igreja, eu passei mal demais. Eu vomitei ali, meu olho fechou, eu comecei a tossir. E aí eu fui nadar, eu quase morri afogado. E eu nado desde muito pequeno, meu pai é surfista, eu cresci dentro do mar, desde os 3 anos eu já estou no mar. Sempre nadei, sempre peguei onda grande. E naquele dia, no mar que não tinha nem onda, eu quase me afoguei. E aí eu saí da água, meio zonzo, meio tonto. E Deus falou mais uma vez comigo, falou: cara, não é para você, meu. Eu estou te dando mais uma chance. E aí aquele dia, no mesmo dia, eu fui lá na igreja de noite, lá no Bola de Neve. Minha mãe já fazia parte lá, minha irmã também. E aí eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E aí, depois daquele dia, eu nunca mais fumei maconha, nunca mais bebi. E Deus santificou a minha vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí eu saí desse deserto que eu tinha me colocado. A misericórdia de Deus. Deus resolveu me tirar daquele deserto. Deus me deu mais uma chance. Só que aí Deus me colocou no deserto que Ele queria para mim. Deus queria que eu passasse por um deserto, para que Ele pudesse tratar a minha vida, para que Ele pudesse fortalecer o meu caminho, me fortalecer espiritualmente, que eu pudesse crescer. Porque eu creio que é isso que Deus faz quando a gente passa pelas provações que Ele coloca no nosso caminho, testando a nossa fé, nos colocando à prova realmente, para ver o quão fiel nós somos, para ver quão forte nós somos. A gente tem um versículo que fala: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Mas eu creio que a nossa força é a alegria do Senhor também, porque quando Deus vê um filho dele sendo forte ali pela provação, como ele deve ficar feliz. E aí, no dia 30 de outubro, lá na igreja de Cabo Frio, eu fui colocar uma placa. Acordei na casa da minha noiva lá, eu dormi na estamparia, e lá, o pai dela trabalha com camisa, né? Tem um radinho que fica tocando na rádio gospel lá 24 horas. E nessa noite eu tava doido para desligar esse radinho, porque eu não conseguia dormir. Tava quase tacando ele na parede.
Só que ele tocou um louvor, igreja, que mudou a minha vida aquele dia, que falava assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecem para sempre. E aí, lá para 3 horas da madrugada, tocou isso, e eu não consegui dormir aquela noite. Foi a noite do acidente. E eu cheguei na igreja, eu cheguei de manhã, fui surfar, ficou aquela música Chiclete na cabeça, tocando e tocando, e eu cantava e não saía. E eu fui para a igreja colocar a placa e a música me acompanhando, aquele louvor me acompanhando. Eu comentei com um amigo que estava comigo lá. E quando eu fui colocar essa placa, a placa tinha 3 metros mais ou menos, e eu estava assim numa marquise, bem, exatamente assim, puxando a placa lá de baixo, 3 metros para baixo, e eu mais ou menos no 3º, 4º andar. E quando eu puxei a placa tocou num fio de alta tensão, lá embaixo. Eu não percebi, a placa era grande. E aí eu tomei uma descarga de quase 14.000 volts. Foram 13.800 volts, para ser exato. E aí, durante 15 segundos ali, começou meu tratamento de choque. Eu brinco que meu caso era tão sério que teve que ser 13.800 volts. Senão não ia dar jeito. E aí começou a igreja. Foi ali que eu pedi para Deus: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá uma segunda chance. Eu estou aqui, mas eu não pude dizer para minha noiva que eu amava ela. A gente não se despediu. Eu não pude dizer para minha mãe: mãe, eu te amo. Eu não pude dizer para o meu pai, eu nunca tinha dito para o meu pai: pai, eu te amo. E aquilo veio no meu coração durante o choque, eu não perdi a consciência. E eu fiquei pensando: Deus, me dá mais uma chance, eu preciso voltar para casa. Eu preciso ver minha família de novo. E depois de algum tempo, Deus me soltou daquele choque. Durante mais ou menos 15 segundos, eu tive ali, pedindo para Deus essa segunda chance. E de repente a placa soltou da minha mão, eu caí a meio metro da marquise mais ou menos, bem perto de cair lá de cima. E de repente, quando eu abri o olho, eu não desmaiei, mas ficou meio tudo turvo assim. A única coisa que veio no meu coração era adorar a Deus, era glorificar o nome do Senhor. E eu comecei: glória a Deus, Senhor, eu estou vivo, obrigado. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E empalou um glória a Deus automático na sequência, e o cara veio me ajudar querendo fazer massagem cardíaca. Eu: não, sai daqui, cara, eu tô bem, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu comecei a cantar esse louvor que estava na minha cabeça. E foi engraçado que eu caí meio que duro, porque o choque trava os nossos músculos. E eu caí, eu só conseguia olhar para o céu, não olhava para lugar nenhum. E eu ficava: Senhor, eu confio em Ti. Eu quero ser como esses montes que não se abalarão. Eu quero permanecer para sempre contigo, Senhor. Obrigado, eu estou vivo. E os bombeiros vinham e falavam: fica quieto, cara, deixa a gente fazer o nosso trabalho. Eu falava: amém, meu irmão, glória a Deus, Senhor. E assim, cara, e aqui, a alegria que teve no meu coração, o brother que estava comigo lá, a gente acabou que Deus fez presente naquele momento. Eu entendi que não era um acidente comum, mas que algo que tinha sido preparado por Deus. E aí começou, o resgate foi difícil, a transferência para o hospital, consegui vaga, hospital público, foi bem complicado. Fui para um hospital meio complicado lá do Rio de Janeiro, bem precário assim, em termos de atendimento. Só que eu fui tratado, igreja, de maneira que nem se eu fosse num hospital particular eu teria um tratamento como eu tive lá. Deus, sabe, foi maravilhoso comigo, com a minha família, porque a enfermaria que tinha do lado tinha 8, 9 pessoas, e era do mesmo tamanho que a minha enfermaria. E a minha enfermaria tinha eu e o meu acompanhante. Tinha ar-condicionado, tinha DVD, tinha televisão, tinha um contrabando de comida que rolava lá, até um Big Mac às vezes subia lá. A gente fazia, por baixo do pano lá. As médicas sabiam, elas liberaram, mas os outros pacientes não podiam ver. E o carinho de Deus era tão maravilhoso que a mulher que levava comida, ela chegou para mim e falou assim: Jonas, hoje tem macarrão com carne moída. A alegria do dia era saber que tinha macarrão com carne moída. E eu falava: Dona Maria, nem traz isso que eu não aguento mais. E ela falou: Jonas, então eu vou fazer o seguinte, todo dia de manhã eu vou passar aqui 7 horas e vou perguntar o que você quer. E aí, se não tiver nada que você gosta, eu vou lá, frito um ovinho, faço uma farofinha. E eu olhei para minha mãe e falei assim: como assim? Ela só entrega a comida, o que ela vai fazer lá na cozinha? Vai fritar as coisas. E cara, ela fritava, ela cozinhava um ovinho, e ela levava pra gente, sabe? Ela ficava lá conversando, eu olhava que eram anjos que Deus tinha enviado pra gente lá, igreja, sabe? Através do ovo frito, não importa, era uma coisinha simples, mas para mim, Deus
enxergava a nossa necessidade, a nossa vontade. E ela ficava tanto tempo lá conversando com a gente, sabe? Eu tinha prazer em conversar comigo, com a minha mãe. A minha noiva também às vezes estava lá. A comida dos outros internos até esfriava, porque ela ficava lá com a gente. Igreja, eu fui tratado pelos melhores médicos da América Latina, no setor de queimados, de graça. Eu fui operado por uma equipe médica do Dr. Ivo Pitanguinho, um dos melhores cirurgiões do mundo, de graça. Eu fui cobaia de um medicamento, um curativo, que salvou as minhas pernas. O diagnóstico inicial era amputar os 2 braços na altura do ombro e as 2 pernas na altura da virilha. E graças a esse curativo salvaram os meus braços e as minhas pernas. Eu pude sair de lá andando. Glória a Deus. Foi maravilhoso, igreja, porque a gente pôde levar a luz de Deus para aquele local. Por mais que fosse o momento mais difícil da minha vida, creio que da vida dos meus pais também, ver um filho ser amputado deve ser terrível, não sei nem como deve ser esse sentimento. Mas a gente conseguiu levar a alegria de Deus para aquele lugar, porque as pessoas entravam no meu leito, chorando e saíam sorrindo demais. Todas as pessoas que visitaram a gente lá, entravam sem conseguir olhar para mim, e saíam muito felizes, sabe? Porque a presença do Espírito Santo era muito forte ali. A gente orava muito, a gente estava buscando direto, a presença de Deus era maravilhosa. E teve uma situação que a gente conseguiu, assim, enxergar como Deus trata a gente, né? Como Deus pode usar as situações para tratar outras pessoas ao nosso redor. Foi quando minha perna teve que ser enxertada e eles tiram vários bifes da perna, né? Falando popularmente, tiram uns filézão mesmo. E tiraram uns filés gigantes da minha perna, porque a área a ser enxertada era grande. E eles colocam um filme de plástico para a atadura não grudar na perna, né? Porque senão, na hora de tirar, é horrível. Só que a maior parte que tiraram era embaixo da perna e não viram e esqueceram de colocar o filme de plástico. E aí, uma semana depois, um belo dia, foram tirar esses filmes, a atadura. Só que repararam que tinham esquecido uma parte. A atadura fazia parte já do meu corpo, praticamente. Grudou tudo. E aí, meu Deus. Uma vez eu fui fazer depilação a cera, pensei que doía. Mas nesse dia depilaram a minha alma. Puxaram parte da... A trave parecia que estava puxando o osso junto. A mulher pensa que sofre. Vou te falar. E nesse dia, igreja, deu uma vontade de xingar essa mulher. Me deu uma vontade de bater nela, não consegui nem mexer, mas deu vontade. E eu cheguei assim, né, pra ela, falei, Dona Ilma, o nome dela era Ilma, tá doendo muito, peraí. Ela falou, cala a boca, deixa eu fazer meu trabalho. Ela era bem delicada assim. E eu falei, Dona Ilma, tá doendo muito, não tô suportando. Ela, pô, você já tá me atrapalhando muito, fica quieto. E aí, igreja, essa era uma mulher que ela odiava ser chamada de tia. E eu nunca chamei ninguém de tia na minha vida, não tem essa mania. E a única pessoa que chamei de tia foi a Dona Ilma. Falei, tá doendo, tia? Aí pronto, aí acabou. Cala a boca, menino. Eu não sou da tua família. Que droga, não consigo trabalhar. E eu chorando que nem um bebê, né, de dor. E ela me esculachando, né? E, cara, ela saiu do quarto e eu fiquei muito ruim. Fiquei com muita dor. Minha noiva veio, tentou me acalmar e eu não conseguia parar de chorar de tanta dor. E aí ela voltou, cara. E quando ela voltou, Deus falou assim, cara, pede desculpa pra ela. Eu falei, como assim? Pedir desculpa? Ela quase me arranca o couro aqui, literalmente. Eu vou pedir desculpa pra ela porque eu não falei nada. E Deus falou, não, pede desculpa pra ela, meu irmão. E eu falei, Dona Ilma, queria te pedir desculpa, chorando ainda. Perdão, eu não queria ter te chamado de tia, eu não sabia que você não gostava. Pô, a senhora está cuidando de mim aqui, está sendo tão carinhosa comigo. Está sendo tão legal, né? Com tanta boa vontade, eu aqui te chamando de tia, nada a ver. Pô, me perdoa, tá? A senhora faz um trabalho excelente. Igreja, ela saiu sem falar um pio. E no outro dia, quem ia me dar banho? Dona Ilma. Aí eu falei, meu Deus... Se pra tirar a atadura foi assim, imagina o banho, né? Vai botar só o esqueleto da mesa de banho. Só que, igreja, foi o melhor banho que eu tomei.
foi assim a pessoa mais carinhosa que me deu banho. Ela vinha com a atadura, tá doendo, filho? Eu falei, não, tá legal. Ela, a tia vai cuidar de você, tá? Olha como Deus faz. E até hoje, quando eu ligo lá, ela é a primeira pessoa que corre pro telefone para falar comigo e manda abraço pra Letícia. Ah, manda abraço pra tua noiva, manda abraço pra tua mãe. Que legal, vem me ver. Por causa de uma palavra, igreja. Por causa de um perdão. Eu nem precisava ter pedido perdão. Eu podia ter chegado para a diretora do hospital lá e falado, meu Deus, a mulher quase me matou. Mas Deus usou a minha vida para tocar na vida dela, amém? Eu creio que ela nunca vai esquecer disso. Nem eu, né? Mas eu entendi que a gente estava servindo como luz naquele hospital. A capelã do hospital toda hora ia lá com bastante gente. Olha, isso aqui é o Jonas, isso aqui é a mãe dele. Eles são cristãos e tal. Vamos orar todo mundo aqui. E era maravilhoso saber que a gente estava servindo para algo, igreja. Estava servindo num local onde todos tinham um tratamento muito precário. O sistema único de saúde é horrível, né? Deus me perdoe falar mal assim, porque eu tive um tratamento muito bom, mas a gente sabe como é. Mas a gente conseguiu levar alegria para muitas pessoas lá. A presença de Deus foi muito forte. E quando eu saí do hospital, eu voltei para casa muito feliz. Foi o dia mais feliz da minha vida, ter saído do hospital, andando. Escrevi, deixei um recado para elas lá. Só que foi o pior dia da minha vida também. Porque eu tinha voltado para o mundo real sem os dois braços. E aí eu comecei a deixar a depressão, sabe, entrar no meu coração. A depressão começou a me jogar para baixo. Eu ia pegar um copo, o copo caía, eu já começava a chutar o copo. Depois tinha que andar para o outro lado da cozinha, buscar ele de novo. E eu comecei a ficar, sabe, cada vez mais triste, cada vez mais triste. Pô, preciso de ajuda para me vestir, preciso de ajuda para me ir ao banheiro. Eu não tinha noção que um dia eu ia poder fazer isso sozinho, como hoje eu faço. Mas era muito difícil. E a depressão começou a me colocar para baixo. E o diabo soube esperar esse momento. Começou a vir setas na minha cabeça, setas, e cada vez mais eu ficava para baixo, cada vez mais eu não queria ver ninguém. Comecei a pensar em me matar, eu falei, eu não quero mais viver, vou viver 50 anos sem os braços, para quê? Vou ser um estorvo para minha família, o que vai ser da minha noiva, viver comigo, vai ter que ficar fazendo tudo para mim, eu não quero mais isso. E aí chegou um ponto de eu sair da faculdade, parei de fazer fisioterapia, sabe? Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com a minha noiva, terminei o namoro com ela, que a gente era namorado na época, briguei com meu pai, eu estava doido para achar um motivo para ir embora e não ver mais ninguém. Eu queria morrer, realmente. Só que eu sabia que eu não podia me matar, senão eu ia perder minha salvação. Eu falava, como é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no mar e tomara que um tubarão me coma lá dentro, pelo menos eu não me matei. Foi o tubarão. E eu falei, quer saber, eu vou pegar minha prancha e vou pro meio do mato, cara. Vou pra uma ilha lá que tem lá em Cabo Frio. Vou comer tatuí, vou comer siri. Vou fazer uma casa na árvore lá. E eu entrava no Google e falava, como sobreviver na selva. Guia prático de sobrevivência na selva. Mas eu falei, como é que eu vou serrar uma árvore sem serrote, sem mão? Vai ser no dente? Não dá. Como é que eu vou acender uma fogueira? E nesse dia foi engraçado, cara, que nesse dia eu fui almoçar, começou a passar a sessão da tarde e apareceu o Náufrago na televisão, a tarde toda. Aí eu falei, pô, eu quero ser com esse cara, meu ídolo. Vou pegar minha prancha e vou sumir, cara. Eu falo brincando, mas foi muito triste, igreja. Foi um momento muito difícil. Eu chorava o tempo todo, eu não conseguia dormir, a noite toda pensando na vida. Eu tento falar de uma maneira divertida, mas realmente foi a depressão tomando conta. Cheguei muito perto assim, do fundo do poço. Só que nesse dia eu fui para as dunas, fui praticar um esporte lá nas dunas. E aí eu conversando ali com Deus, reclamando muito, Senhor, o Senhor me tirou as mãos. Como é que eu vou fazer agora? E agora? Como é que eu vou viver? Eu sou novo, cheio de planos. E agora, Senhor? E de repente eu olhei, parei assim na duna mais alta e comecei a ver o pôr do sol assim perto de mim. Sabe, maravilhoso. Comecei a ver o mar lá atrás, as lagoas, as dunas. E aí eu entendi, cara, tudo que Deus tinha me dado. Ele começou a mostrar, olha onde você está, cara. Você está vivo, meu irmão. Aquele dia no acidente você mostrou, você pediu uma segunda chance, eu te dei essa segunda chance.
mais, seus braços não vão voltar. E aí eu comecei a ficar feliz, cara. Comecei a ficar muito feliz. Porque eu comecei a ver que eu tinha perdido muitas coisas boas também. Deus me fez perder o orgulho. Deus me fez perder a soberba, a altivez de espírito, o nariz em pé que eu tinha. Sabe, Deus me fez perder tudo. A vontade de roer unha. Não tinha mais unha, como é que eu vou roer? A unha do pé não dá, eu não sou bailarino. Deus me fez perder muita coisa que me fez bem, amém? E Deus me deu muita coisa boa. Deus me deu um pai que se converteu através dessa situação toda. Deus deu uma união para a nossa família. Deus me deu uma união com a minha noiva muito maior, muito mais forte. Provavelmente a gente não teria passando por nada parecido. E Deus me mostrou que eu tinha ganho muito mais do que perdido. E aí aquele dia, cara, minha vida começou mesmo. Realmente foi a segunda chance que eu decidi agarrar com unhas e dentes. Mais unha, mais dente do que unha, né? Mas não sai, igreja. Não tem nada que faça eu perder essa chance. Eu estou vivo, meu irmão. Eu pude voltar. Eu pude dizer para meu pai, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Letícia, eu te amo. Minhas irmãs, até o cachorro, eu te amo. Não interessa, cara, mas está vivo, está respirando, está mergulhando. E eu comecei a achar maneiras de voltar a praticar os esportes que eu praticava. Eu voltei a andar de skate, voltei a surfar. Eu comecei a competir em biatlon, comecei a competir em travessias de stand-up. Cara, eu comecei a fazer tudo que eu nunca imaginava que eu faria. Eu falei, agora eu estou disposto a tudo, meu irmão. Eu quero viver feliz. E a minha vida recomeçou aquele dia. Tem até um videozinho que, não sei se o pessoal tá com um videozinho no gatilho aí. Não, né? Então, beleza. E a minha vida naquele dia, igreja, foi maravilhoso porque eu entendi a segunda chance. Se quiser rodar, pode rodar aí se estiver no gatilho. E foi maravilhoso, igreja, porque eu pude entender o que Deus queria com a minha vida. Eu passei a enxergar que eu poderia falar do amor de Cristo naqueles locais, amém? Deus me botava para competir num local lá e eu ia amarradão. Fui competir num biatlon, que é natação e corrida. Meu pé nem mexia ainda. Foi um mês e meio depois da última cirurgia que eu tinha feito na perna. E eu falei, eu vou competir, bro. Vou competir, vou lá. Vai ser bom. Vou honrar o nome do Senhor lá. E aí eu cheguei lá sem os braços, a galera falou, que esse maluco é aqui, cara? Vai morrer afogado, os bombeiros não saíram do meu lado. E quando eu terminei a competição, quando eu olhei para trás, tinha umas 50, 60 pessoas ainda nadando lá, cara. Eu já tinha nadado, já tinha corrido. E eu fiquei tão amarradão com isso, de não chegar em último. E as pessoas chegavam e viam minha felicidade. Parabéns, cara. Que isso, você é forte. E era a chance que eu tinha de falar que a força que eu tinha vinha de Deus. Era a chance que eu tinha, Senhor. Senhor, é agora, Senhor. Vamos nessa, vamos junto. E Deus me colocava lá para falar do amor dele. E eu comecei a falar. E muitas pessoas não acreditavam, como eu falei. As pessoas, o que esse cara está fazendo aqui, cara? Eu cheguei para um amigo meu e falei, cara, eu vou adaptar um stand-up para me voltar a surfar. E ele falou, cara, vai ser impossível, meu irmão. Eu falei, não vai ser não, cara. Eu já tive um sonho lá, revelador. E vai ser possível. Eu não dormia pensando em voltar a surfar. E ele, não vai, cara. Aí ele falou, é impossível, meu irmão. Aí eu falei, Senhor, não é impossível. Para Deus não é impossível. Igreja, eu consegui, cara. Consegui adaptar. E há um mês atrás eu fui vice-campeão mundial de stand-up paddle. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E eu era o único deficiente físico, amém? Não tinha nenhum deficiente físico competindo contra mim. Eu competi contra competidores do Havaí, do México, Estados Unidos, todos eles com o braço inteiro. E foi maravilhoso poder honrar o nome do Senhor naquele local. Porque muitas pessoas vieram falar comigo. E todas elas ouviram falar de Deus. Amém? E eu entendi por que Deus queria. Quer dizer, não foi por quê, mas o pra quê que aconteceu tudo isso na minha vida. Eu comecei a parar de perguntar, Senhor, por quê? Mas eu entendi o pra quê. Amém, igreja? E para finalizar assim, um momento muito marcante na minha vida. Toda essa história foi um dia que eu estava no hospital com meu pai. E nesse dia eu lembro todos os dias da minha vida, eu lembro desse momento. Que eu estava no hospital com muitas dores. E aí eu pedi pro meu pai, me coloca sentado.
na cadeira. E eu não ficava sentado porque doía muito, mas eu resolvi falar pro meu pai me colocar para mostrar, pô, meu pai, né, vou mostrar que eu sou forte. Meu pai sempre foi meu parceirão de surf, sabe, de jogar bola, tudo, a gente sempre esteve junto, ele é novo. E quando eu sentei na cadeira, igreja, doeu tanto, mas doeu tanto, que eu comecei a murmurar. Eu falei, pai, me coloca ali de novo. Meu Deus, que é isso? Não acredito, por quê? Que maldição é essa que está sobre a minha vida? O que eu fiz para merecer isso? E de olhos fechados assim, eu comecei a reclamar. E aí meu pai, de uma hora para outra, fala assim, pô, Jonas, vamos ler a Bíblia? Cara, e aquilo ali foi o melhor remédio que eu poderia ter, porque eu nunca tinha lido a Bíblia com meu pai. Eu sempre orava pela vida dele, eu sempre buscava jejuar pela vida dele, propósito pela vida dele, mas a gente nunca chegou a ler a Bíblia junto, ele nunca tinha visto ele buscar Deus. E naquele momento ele falou, Jonas, vamos ler a Bíblia? Eu falei, vamos ler o quê? Eu falei, vamos ler Tiago, coloca Tiago aí, eu nem lembrava o que tinha assim no livro de Tiago. E olha o que Deus falou, igreja, em Tiago 1:2, fala assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não tendo deficiência alguma. Amém? Olha o que Deus falou pra gente, que eu não seria deficiente, que eu tinha que estar feliz por estar passando por aquilo. Eu olhei assim, pai, olha isso, a gente tem que ser feliz, meu irmão. Lê de novo aí. Aí ele leu. Não, mas lê mais uma vez aí de novo. A gente meditou, cara, junto, a gente leu junto, a gente buscou junto. E foi maravilhoso. Deus falou que a gente ia ser provado, mas que a perseverança tem a sua obra perfeita, para que eu fosse completo, não tendo deficiência alguma. E isso foi maravilhoso, irmãos. Eu vi que eu não seria deficiente físico. Eu vi, pelo contrário, hoje, se eu for nadar com muita gente, vai ficar um monte de deficiente físico com o corpo completo para trás. Deus me mostrou que eu seria completo. Bastava eu ser perseverante. Bastava ser forte. Bastava eu dar graças a Deus. Igreja, diante da conversão do meu pai, diante de situações em que Deus me colocou para falar do amor dele, com certeza eu posso dar graças a Deus por ter perdido os meus braços e glorificar o nome de Deus, o resto que me falta aqui, para que toda a eternidade eu esteja do lado dele. Amém? Eu espero que você enxergue a segunda chance que Deus te dá todos os dias, e que nada tão drástico, nada tão duro precisa acontecer para que você possa realmente viver os caminhos que Deus quer, os caminhos que te levarão para a salvação, a encontrar Jesus Cristo. Fala, Senhor, graças a Deus por aquele problema, pois Ele me levou a te buscar aquele dia. Amém, igreja? Eu espero que Deus coloque no coração de cada um aqui que me ajudou na campanha, de cada um que doou alguma quantia financeira, que comprou uma camisa, que comprou um adesivo, mas que principalmente orou pela minha vida, pela vida da minha família, que eu posso ficar a noite toda aqui agradecendo e não vou demonstrar o quanto eu sou grato, mas eu peço que Deus coloque essa gratidão no coração de cada um, assim. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos ver o vídeo aí? Dá o play. A te levantarei minha voz quando eu dobrar os meus joelhos. Assim eu posso te adorar quando eu dropar a onda mais forte, quando eu descer a duna mais alta, quando eu remar no asfalto quente, pra te encontrar. Aonde o vento me soprar vou te encontrar, seja no deserto ou beira-mar. Aonde o vento me soprar vou te encontrar. Reaprendendo a viver, começar do zero numa base diferente. Eu não posso me esquecer da segunda chance que você me deu. Reaprendendo a viver,
começar do zero numa base diferente. Eu não posso me esquecer da segunda chance que você me deu. E o seu amor sempre disposto a me levantar do chão, pois quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, que não se abala. E o seu amor sempre disposto a me levantar do chão, pois quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, que não se abala, que não se abala, que não se abala. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, você sente mais um pouquinho? Como é engraçado quando a gente ouve um testemunho como esse, que a gente percebe como nós reclamamos de coisas tão pequenas. Alguns anos atrás, quando Deus restaurou meu casamento, eu decidi olhar para a Viviane e dizer assim: a partir de agora, faz 7 anos isso, nós vamos brigar pelo que vale a pena, porque na maioria das nossas brigas eram por coisas tão pequenas. Querido, tem muita alegria, tem muita vida para ser vivida. E Deus precisa fazer isso com algumas pessoas que se colocam como cobaia, né, que digam: Deus, eis-me aqui, para poder sacudir a gente. E fala para o irmão do lado: Deus sabe de tudo. Fala para ele assim: Deus nunca erra. E sabe, depois de tudo que vocês ouviram, dá para perceber que Deus é aquele que transforma dias nublados em dias ensolarados. Só que aqui entra um detalhe: a vontade do Jonas de querer ser uma bênção, independente do pesadelo que ele estava passando. Amados, fala para o irmão do lado assim: ser uma bênção é uma decisão. Agora me pergunta: como assim, pastor? Mais forte. Alguns anos atrás eu estava passando ali na Praça Menonita, aqui no Boqueirão, e eu ouvi uma voz falando assim: "Sê tu uma bênção". E queridos, foi muito forte aquilo, porque você sabe quando você tem intimidade com Deus, você sabe quando é o diabo falando, quando é você falando e quando é Deus falando. E quando é Deus falando é muito claro, e eu ouvi uma voz de Deus falando: "Sê tu uma bênção". Mas eu sabia que Deus estava falando sobre Abraão. Mas o que me deixou confuso foi o fato de que eu já amava a Deus, eu já era pastor, já estava cuidando do meu coração e já andava com Ele. Mas aquela palavra ficou na minha vida, e nessa noite eu quero falar sobre esse assunto, pois você pode ter anos de cristianismo, você pode ter nascido numa família cristã, tudo muito lindo e maravilhoso. Contudo, ser uma bênção, amado, ser uma bênção é muito mais do que participar de uma igreja. Ser uma bênção é muito mais do que ter um nome escrito no livro da vida, que já é uma bênção. Mas ser uma bênção aqui tem mais a ver a ser uma bênção para alguém. Eu tenho aprendido que tanto Deus quanto o diabo usam pessoas. O diabo vai usar pessoas para te afastar de Deus, e Deus vai usar pessoas para te aproximar de Deus. E aqui entra um detalhe: por quem eu quero ser usado? Por Deus ou pelo diabo? Jesus disse que quem não ajunta com ele espalha. E a Bíblia diz que aquele que faz um pequenino se desviar, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Existem pessoas, amados, que se dizem, olha para mim, toma cuidado, que esses são dias onde essas pessoas têm se levantado com grande velocidade, com grande, não velocidade, mas
ferocidade, meio que como garras. Eles estão querendo dizer o seguinte: eles dizem que estão sendo usados por Deus, mas não estão sendo usados pelo cão para afastar pessoas do caminho de Deus. Usam texto sem contexto, usam a palavra, usam pontos que na maioria das vezes são mentiras, mas o que eles querem é te ver mal. Amados, olha para mim, se alguém está tentando te afastar da vida que você tem levado com Deus, se alguém tem tentado te tirar da igreja, não tome atitudes até ver os sinais. Fala para o irmão do lado, o tempo, fala para ele, o tempo é o melhor remédio, porque o tempo sempre mostrará quem é quem. E sabe o que eu tenho visto? Que pessoas usadas pelo cão, com o tempo a vida deles vira pelo avesso. E a igreja, a que tanto criticam, quanto mais passa o tempo, mais a glória de Deus aparece, mais pessoas estão apaixonadas por Jesus, e mais pessoas estão querendo ter tempo com Deus. Querido, cuide disso, porque essa igreja não é minha, ela é de Deus, e Deus cuida dela de uma maneira especial, amém? Posso ouvir um amém? Agora, para que você quer ser usado? Para espalhar ou para juntar? Se você quer ser usado por Deus, saiba que você foi chamado para ser uma bênção, não uma pedra de tropeço. Fala para o irmão do lado, você foi chamado para ser uma bênção, não uma pedra de tropeço. E aquele texto de Abraão ficou na minha mente. E estudando a história de Abraão, podemos tirar várias lições de como ser uma bênção nas mãos de Deus. Querido, quem quer aprender aqui e não precisa perder os braços para isso? Amém? Vamos lá? Como ser uma bênção? Gênesis 12, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, abra comigo. Gênesis capítulo 12. Pastor, vão ter duas mensagens, sim. Isso aqui tem hoje a mensagem, ela está com o testemunho do Jonas e a minha mensagem aqui. Ela vai estar lá disponível no quiosque, mas essa eu quero dar para alguém que faz aniversário hoje. Você faz? Você também? 3 pessoas? 4? Faz o seguinte. Vocês 4 passam ali, ó. Estão 4 pessoas. Fala ali com o Egmar. Egmar, pega o nome, ó. Como que é? Paulinho, anota aí. Paulinho, qual que é? Everton, qual é o nome da menininha? É Estrela. Yasmin. E a Cássia. São 5. Vou dar 5 DVDs hoje, tá? Tá, todo mundo, Deus abençoe a todos, tá? Esse aqui eu vou dar pra alguém que vier aqui na frente. Ó, o menininho já... Não, mas você já vai... Ela não é a Estrela? Você já vai ganhar. Você vai ganhar uma lá. Alguém que não vai ganhar. Então, olha, irmão. Ser tu uma bênção. Amém? Gênesis 12. Essas 5 pessoas depois vão lá, que a gente vai dar um DVD pra vocês, em nome de Jesus. Eu ia falar Jonas 12. Mas, tudo a ver, né? Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma... Mais forte. Sê tu uma... Fala para o irmão do lado. Sê tu... O quê? Completa. Sê tu uma bênção. Olha que interessante. Abraão entendeu algo. Ele entendeu que para ser uma bênção lá fora, ele precisava ser uma bênção dentro da sua família. Queridos, eu mandei essa mensagem hoje, eu preparei essa mensagem ontem, antes de viajar para Londrina. Mandei para os pastores do Paraná, e vários deles disseram assim: caramba, eu vou pregar essa mensagem, porque ela tem que falar com a gente. Deus deu uma passagem muito forte, eu quero que você preste atenção, amém? Aqui está o princípio. Quem quer ser uma bênção, diga amém. Então fala para mim assim: ser uma bênção começa em casa. Se você quer conhecer alguém, vá até a casa dessa pessoa e conviva com ele. Conviva com a pessoa. É por isso que existe o namoro antes do casamento. Por isso que eu não gosto de pessoas que querem casar com 1 mês de namoro. Ah, quero casar, é de Deus. Cara, é de Deus não, vai conhecer a pessoa. Puxa a gaveta de meia do cara, vê como ele é. Organizado, desorganizado ou não, né?
Porque você não consegue mascarar o que você é por muito tempo. Em casa, o seu verdadeiro eu vem para fora. Em casa, sua boca vai falar do que está cheio o coração. Não, e são nas pequenas coisas da vida, nas pequenas atitudes em casa, na maneira que você convive com aquele a que você trata, aqueles que convivem com você. E como diz o pastor Careca, é sério, igreja. Abraão foi o que foi porque ele entendeu que não tem como ser um exemplo para uma geração se eu não começar a ser um exemplo dentro da minha casa. Não é à toa que Paulo diz que aquele que quer ser uma bênção, primeiro precisa demonstrar que sabe governar a própria família. Abraão é o pai da família de Deus, o pai da família da fé aqui na terra. Quem tem fé em Jesus Cristo aqui, levanta a mão. Se você tem fé em Jesus, presta atenção. Você sabe que você só pertence à família de Jesus por causa da fé que Abraão teve, por intermédio da fé e do fiel Abraão. A palavra de aprovação dada por Deus em relação a Abraão foi muito forte. Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a casa após ele um exemplo. Agora, quais foram as obras que Abraão realizou que transmitiu aos seus descendentes? E nós precisamos entender algo, amados. Já que a Bíblia diz em João 8,39: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ele fez 4 coisas. Repita comigo: recebeu justificação pela fé. Mais forte: recebeu justificação pela fé. Fala assim: deu o dízimo, resgatou a Ló e foi líder da sua casa. A pergunta é: como é que isso se reflete na família de Abraão? Foi dever de Abraão usar esses 4 itens da sua própria família. E como ele fez isso? Como ele colocou essas informações em prática? E aqui entra 4, são as mesmas 4 coisas, mas que nós vamos entender melhor. Primeiro, ele circuncida seu filho. Ele deixa uma herança para o seu filho. Ele ensina um ofício para o seu filho. E ele escolhe uma esposa para o seu filho. Escute. Como eu aplico isso na minha vida? Quem está aqui ainda diz amém. Quem quer ser uma bênção? Então comece. Entenda, tudo começa em casa. Primeiro, fala para o irmão do lado: circuncide seu filho. Ou quem está sob sua autoridade? Pastor, o quê? Olha para mim, eu vou te explicar o que é circuncidar os filhos hoje. Aqui se estende para todos que te veem como exemplo, amém? Você pode ser solteiro, pastor, eu não sou casado. Você pode ser até solteiro, pode morar até sozinho. Contudo, se você quer ser uma bênção, saiba que existem pessoas olhando para você. Existem pessoas olhando para os seus exemplos. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Amado, você pode achar que ninguém está te vendo, mas faz uma coisa errada para você ver. Sempre tem alguém te olhando. Uma vez, não vou contar isso, deixa quieto. Uma vez eu estava com o carro no centro da cidade, e aí o vidro aberto, e eu comecei a tirar uma caquinha. Comecei a jogar e vim para o culto. Eu chego na igreja, uma irmã: pastor, tirando caquinha do nariz, né? Ela estava no ônibus do meu lado. E ela: meu irmão, fala pro irmão do lado, fala assim para ele: cuidado com o que você faz. Quase que eu perguntei: você sentiu o cheiro também? Amados, o que é circuncidar alguém hoje em dia? Escute. No Novo Testamento, a circuncisão equivale a se empenhar para que os filhos se tornem cristãos genuínos, nascidos do Espírito Santo. Ou seja, Deus concede a nós, pais, e aqueles que querem ser um exemplo para uma geração, aqueles investidos de autoridade, Deus concede a nós a autoridade de levar a incumbência de levar pessoas a conhecerem a Deus. Você precisa ser um exemplo e precisa se esforçar para ser esse exemplo. Como pais, nossos dias são corridos. Se você não cuidar, você não tem tempo para mais nada, é ou não é? Se você olhar, você fala: caramba, passou o dia.
Agora, há pessoas que precisam ser direcionadas por ti. Querido, se você precisa se empenhar para ensinar o teu filho. Você não sabe muita coisa, mas se você não sabe muita coisa, você precisa buscar de Deus, mas tentar ensinar do pouco que sabe para o seu filho. Vocês estão aqui? Amado, se você quer ser uma bênção, você tem que ter tempo com o teu filho em oração. Você precisa ler com o seu filho. Você vê uma leitura, o pai do Jonas acaba conhecendo a Deus. Você precisa criar formas criativas para chamar a atenção do teu filho em relação ao Evangelho. Esses dias eu estava orando e falei: Deus, como fazer isso? E eu tive uma ideia. Sempre que você ora, Deus te dá uma ideia, amém? Eu peguei um quadro branco, peguei um papel, uma caneta, e comecei a falar: vou explicar a Bíblia para vocês. Coloquei o meu filho, minha filha, minha esposa, e comecei a desenhar tudo. E de cada coisa eu desenhava, mas com rabisco mesmo, desenho feio, não desenho super elaborado. Tipo aquelas professor de cursinho que vai riscando, é assim, assim, assim. E comecei a fazer, explicando a história e tentando trazer o alfabeto do cristão. Falei por que Eva desobedeceu, e que para Deus o mais importante não era não comer a árvore, mas era o alfabeto, obedecer. Comecei a chamar a atenção, daqui a pouco a minha filha levanta: deixa eu te explicar uma coisa. E começou a desenhar a cobra, começou a desenhar como é que e ela explicando pra gente. Por quê? Porque eu falei: puxa, Deus sabe como chamar a atenção dos nossos filhos, basta a gente dedicar tempo. Vocês estão aqui, queridos? Pô, pastor, eu não sou nem pai, não sou nem casado. Fala pro irmão do lado: você precisa ser pai de alguém. Eu não estou liberando aqui o sexo antes do casamento, tá? Não é isso. Mas você precisa entender que há pessoas que precisam de pais espirituais. Por isso que nós temos células na igreja. Você precisa passar adiante o que Deus está colocando dentro de você. Pastor, eu ainda não tenho uma célula para cuidar. Mas você conhece pessoas que precisam conhecer o que você conhece. Você precisa chamar pessoas para estar perto de você, para juntos buscarem a Deus. Cabe a nós, Senhor. Senhor não, você não está orando, né? Cabe a nós, igreja, levar pessoas ao conhecimento do Senhor. Cabe a nós levar uma geração para mais perto de Deus. Vocês estão aqui? E mesmo que você seja criticado por isso, mesmo que as pessoas te xinguem, porque você agora mudou seu estilo de vida, continue, não pare. Deus conta com você, amém? Nós temos a turma do Biga, onde nós estamos nos esforçando para transmitir a mensagem do Evangelho para uma nova geração. E como é engraçado, porque mesmo tendo uma missão enorme, a gente enfrenta oposição de tudo quanto é lado, até de pessoas que precisam do material para ministrar os seus filhos. Só que a gente não para. Você não pode parar, querido. É nossa obrigação ensinar, é nossa obrigação mostrar o caminho, é nossa obrigação levar uma geração a conhecer a Deus através do nosso exemplo. Vocês estão aqui? Fala assim para o irmão do lado: Deus conta com você. Agora, a maior mentira do inferno nos nossos dias escute, a próxima geração vai ser muito usada por Deus. Já viram isso? As próximas crianças, mentira, porque eu já ouço isso há muito tempo. Meu irmão, isso é desculpa para quem não quer trabalhar, porque a próxima geração vai ser usada por Deus se ela tiver um exemplo, e o exemplo é a gente. Não adianta transferir: meu filho sim vai ser usado por Deus. Não, não, seu filho vai seguir teu exemplo. Se você é um vagal em relação à vida com Deus, ele também. Agora, se ele estiver orando, se ele estiver buscando, se ele estiver no meio das brigas, você querendo, cara, matar alguém, você se controlando, até pedindo perdão para a pessoa, você acha que ele vai vir como? Com um exemplo do pai que foi um homem de Deus. Para de jogar a responsabilidade para uma geração que quer brincar agora. A geração, eles querem brincar, eles querem jogar videogame. Temos que ensinar, mas você não tem que jogar a responsabilidade. A geração nossa, nós temos que ser um exemplo. Nós temos que mudar uma geração. Nós temos que pregar com a nossa vida e dizer: ei, meu filho vai ser uma bênção, mas porque ele tem um pai que é uma bênção. Amém? Fala para o irmão do lado: seja uma bênção já. Fique esperando, porque agora falaram que o Brasil só anda depois do carnaval, mas depois do carnaval vai ter a Copa. Aí, já é eleição, Natal. 16 tem Olimpíada. Já tem gente falando: em 2017 eu volto a estudar.
2017 a gente vai estar num lugar bem louco. Amém? Escute. Seja uma bênção? Já. Essa história de que o Brasil começa depois do carnaval foi algum espertinho que ficou milionário porque ele fez todo mundo parar e ele continuou trabalhando. Pode procurar. É alguém que falou e ele começou a ganhar concorrência de tudo porque todo mundo parou e ele, para mesmo. E ó, segundo, o que Abraão fez? O pai, o exemplo, tem que deixar uma herança para o seu filho. Abraão deixou uma herança para o filho. Abraão deixou aos seus descendentes um grande legado de fé e de bens materiais, além da responsabilidade de administrar bem a herança, para a riqueza aumentar e não diminuir. Amados, Deus quer que a nossa descendência continue a obra que nós começamos. Por quê? Repita comigo, porque Deus é geracional. Deus chegou para Abraão e falou assim: eu sou o Deus de Abraão. De novo, igreja, participa. Esses dias eu fui pregar numa igreja. Não vou nem falar isso, deixa quieto. Não, é sério, não vou. Eles vão assistir, depois vão ficar tristes. Mas olha só, preste atenção nessa palavra que ela pode mexer com você, amém? Deus olha para Abraão e sempre que ele se comunica, muitas vezes ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus do Pai, do Filho e do Neto. Você ia achar que era do Espírito Santo, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Do Pai, do Filho e do Neto. Deus geracional. Abraão tinha algo para deixar para os seus descendentes. Querido, fala para o irmão do lado: Deus está de olho no você. Sabe por que Deus está de olho na gente? Porque é nossa obrigação deixar um legado. Fala para o irmão do lado: é sua obrigação deixar uma herança. Olha o que a Bíblia fala. É mentira, pastor perdeu a visão, só fala de dinheiro. Então vamos lá na Bíblia. Segundo Reis 4:1 diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Primeira coisa, era um crente, amém? Temia a Deus. Olha agora: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Essa mulher tinha um marido que era uma bênção, mas um marido que quando ele morreu a família ficou em apuros. Por quê? Porque ele não havia deixado uma herança. Você pode falar o que for, mas é nossa obrigação deixar uma herança para os nossos filhos, inclusive de coisas espirituais. Você precisa deixar um legado. Fala para o irmão do lado assim: você precisa deixar uma marca na história do seu filho. Pô, pastor, bato nele bastante. Não é isso. Você precisa deixar uma marca. Você não nasceu para ser um dado estatístico, querido. Você nasceu para marcar uma geração. Mas marcar uma geração dá trabalho. Amém? É corrido. E quando eu digo uma geração, eu posso estar dizendo também uma geração de uma pessoa só. Como assim? A geração chamada seu pai, a geração chamada sua mãe, a geração chamada sua esposa, a geração chamada teu amigo de trabalho, a geração chamada teu filho, que olha para você e diz assim: cara, eu quero seguir o teu exemplo, me mostra o teu exemplo. Quantas mulheres tristes com o marido, quantas mulheres orando para o marido morrer, para dar uma segunda chance. Ai, não. Fica no meu lado ouvindo os aconselhamentos para você ver. Quanta gente triste. E o marido achando que isso não é sua responsabilidade. Querido, você precisa deixar uma marca. Essa mulher tem que olhar para alguém que quiser fazer qualquer coisa. O meu marido é um exemplo. Uma vez eu assisti um filme de um cara que só apavorava com a mulher. Eu não lembro o nome dele. Aquele do bombeiro lá. Não é o do bombeiro, o outro. Desafiando Gigantes. É da mesma igreja. E o cara, um dia a mulher acorda, ele não está no lado, e ele está no sofá lendo a Bíblia. Depois ela olha para a janela e saiu, foi para um campo orar, buscar. Isso você não tem que fazer para mostrar: olha, mulher, eu oro e você não. Mas assim, quando você vê alguém que está fazendo algo que você não faz, isso não te instiga? Uma vez uma pessoa falou para mim, um pastor muito amigo meu: pô, conheço um cara que é mal usado por Deus. O cara acorda todo dia 4 da manhã para orar. Dentro de mim, pum, despertou algo.
Vem amanhã, 4 da manhã, para você ver quem que está aqui na igreja. Tem uns 5, 6 aqui. Já vai fazer 2 anos que acontece. Por quê? Porque Deus usa pessoas para fazer alguma coisa que Deus quer que você faça. E aí você olha o exemplo dele e fala, eu quero fazer também. Isso agrada a Deus. Agora imagina a tua esposa se apaixonando por Deus porque olha você. Imagina o teu marido, querida, se apaixonando por Jesus porque ele olha para você. Imagina teu filho crente, teu filho, porque, meu irmão, nós só vamos saber o que nós estamos mostrando de exemplo para o filho quando ele for adulto. No dia que ele chegar e falar, eu lembro quando meu pai fez isso, isso, aquilo. Porque agora eles querem jogar videogame, é ou não é? Mas daqui uns anos ele vai dizer, e você vai ouvir alguém falar assim, pô, teu filho falou que lembra do dia que você fez tal coisa. Agora imagina se essa tal coisa é algo ruim. Eu e você nascemos para deixar um legado. E a quem? Há uma geração que às vezes é de uma pessoa só. Olha só, Ananias salvou a Saulo, que se transformou em Paulo e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Vocês estão aqui? Às vezes uma pessoa, que você é um exemplo para ela, se transforma no cara que vai levar o bairro todo para Jesus. Uma vez a gente estava em Ponta Grossa e nós levamos o Rodolfo Abrantes para fazer um evangelismo. E sempre que o Rodolfo tocava, milhares de pessoas se convertiam. Milhares não, mas pelo menos centenas de pessoas se convertiam. Fomos fazer em Ponta Grossa, ele tocou, pregou, fez o convite e uma pessoa se converteu. Cara, pensa num dia que foi todo mundo jantar meio assim, ninguém falava com ninguém, mas todo mundo sabia que acontecia alguma coisa. O que aconteceu, cara? Faltou oração, o que foi? Meu irmão, esse cara levou a igreja que existe hoje em Ponta Grossa. Levou um amigo, 2, 3, daqui a pouco tinha 15 amigos dele e bum! Uma pessoa, nunca despreze uma pessoa. Seja um exemplo para uma pessoa. Olha para o irmão do lado, dá um abraço nele e fala, cara, deixa eu ser essa pessoa na tua vida. Amém? É nossa responsabilidade ensinar a administrar bem a herança. Olha para mim, querido. Outra coisa, não é só dar uma herança, é ensinar a administrar bem a herança. Porque um líder quer que seus liderados o superem. Um bom pai quer que o filho seja maior que ele. Olha para mim, um bom exemplo, uma boa pessoa, tira a tampa para as outras pessoas crescerem. A Bíblia conta uma história em Mateus 25, eu não vou ler inteiro por causa do tempo, mas que a parábola dos talentos, que um senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que tinha 5 multiplicou, transformou em 10, o que tinha 2 multiplicou, transformou em 4, o que tinha 1 escondeu. Olha o que diz. Versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Querido, depois de 5 anos de cristão, o que você tem para apresentar para as pessoas? Mais ou menos. Vocês estão aqui? Você conhece o Deus que muda destino? Você crê em mim? Você crê nisso? Você crê no Deus que faz um cara que perde os 2 braços? Meu irmão, você já parou para pensar se fosse você, o que você faria? Ia correr pro abraço. Como? Vocês estão aqui? Quando aconteceu o acidente com o Jonas, eu fiquei mal. Falei, cara, se fosse comigo. O testemunho dele é um testemunho que bate em mim também. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, a pergunta é, depois de você conhecer um Deus que muda destinos, e o teu saldo, o seu saldo de boas obras, não só boas obras, mas de caráter, ainda ser negativo, tem alguma coisa errada. Pastor, eu mentia, eu adulterava, eu roubava. Tudo bem, vem como você está, aqui nós vamos tratar você. Esses dias o irmão chegou para mim e falou, pastor, você sempre fala que a pessoa pode vir
com droga. Querem que ela fume na porta da igreja, mas ela tem que entrar. Pastor, eu sou prova disso. Eu vinha na igreja, eu fumava na porta, entrava bem louco. Um dia a palavra entrou em mim, eu estou limpo há tantos anos. Meu irmão, é por isso que a gente faz isso, amém? Agora, a questão é, você conhece um Deus que muda destinos. Você fazia tudo isso, fumava, adulterava, tal. Conheceu a Jesus, se passaram alguns anos. Se você continua fazendo alguma coisa, o que você fez com o seu talento? Que é a dádiva que Deus te deu. Posso te falar? Você escondeu, e aí você fica triste, e chama de ladrão, e chama de crentinho, de fanático, de puxa-saco de pastor, aquele que pegou os 5 talentos, e falou, eu roubava, fazia tudo isso, não faço mais, agora eu vou multiplicar o que eu tenho. A Bíblia diz que Deus vai encher esse cara, ele vai ter mais que antes. Aí você fica, por que ele cresce e eu não? Por quê? Porque o seu saldo é negativo, querido. É impossível estar na luz e não ser iluminado por Jesus. É impossível essa luz não mudar algo na tua vida. É impossível ele falar que está certo você adulterar, que está certo você continuar com o mesmo vício. Vocês estão aqui? O meu Deus que enviou o Filho dele, Jesus Cristo, é um Deus que muda destinos. Não importa como você começa, importa como você termina. E nesse trajeto o teu saldo é positivo ou negativo? É nossa obrigação ensinar pessoas a terem saldos positivos, a administrar isso. Eu nunca fui tão criticado, nunca falaram tanto como nesse ano que eu havia perdido a visão. Contudo, eu tenho obedecido a Deus em ensinar uma geração a não perder o que Deus tem lhe dado. Vocês estão aqui? E o meu papel não é só ensinar como não perder, mas como multiplicar o que Deus lhe deu. Porque quando eu comecei no Bola de Neve, meu irmão, eu era e eu sabia e eu conseguia cuidar de 300 pessoas. Fui me aprimorando, fui crescendo. Esses dias eu falei nas dicas do Biga, preciso repetir aqui. Quando Deus dá uma visão para alguém, olha para mim. Quando alguém vier falar para você, o pastor perdeu a visão, olha essa explicação. Deus nunca mostra o plano todo. Nunca, porque quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, olha para a terra até onde você vê. Então você vai até onde você enxerga. Deus me mostrou um caminho, tipo ele falou assim, vai até aqui. Quando você chega aqui, ele te mostra mais um pouco. Quando você chega aqui, ele te mostra, tudo está dentro da visão de Deus. Mas ele não mostra tudo, porque se você souber o que vai acontecer com você aqui, você não aguenta. Porque aqui é um monte de pressão, então ele vai te mostrando aos poucos, para quê? Para que se cumpra aquela palavra que diz, de vitória em vitória e de glória em glória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. E aqui eu vou estar olhando nos olhos dele, dizendo, Deus, cumpri, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui, mas até chegar aqui, vai ter um bando de mal acabado, achando que porque você chegou onde Deus falou que você ia chegar, que você perdeu a visão. Querido, a visão, ela anda com a obediência. Ela não muda de foco, ela continua para frente. Vocês estão aqui? Como é que eu tenho feito as pessoas não perderem aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos? Trazendo ensinos. Oséias 4:6 diz, o povo perece por falta de conhecimento. Tantos seminários que a gente fez, tantas coisas que nós fizemos aqui. E por mais que muitos não entendam, por mais que alguns falem besteira, eu tenho visto que aqueles que estão praticando o que têm aprendido, têm vivido o que nunca viveram. 3 pessoas. Então aqui entra um toque. Amados, olha para mim. Eu não nasci para ficar chateado com as críticas. Eu nasci para ensinar uma geração a ser uma bênção. Amém? Então que venham as críticas. Se criticaram o meu mestre, você acha que não vou criticar a gente? Um careca de óculos, um vareta e um negão do Sambola? Beleza, pastor, muito legal isso. Mas como ensinar a ser uma bênção se você não for uma bênção? Amado, como é que eu vou ensinar a ser uma bênção se eu não for uma bênção? Sabe o que Deus está mostrando para vocês? Que é possível ser uma bênção, porque Ele me abençoou para mostrar, filhos, olha o que eu fiz com o pastor. Porque muitos que chegam hoje na igreja e não me conhecem, têm um julgamento, mas vai perguntar para quem anda comigo há 9 anos.
Então, se Deus me pegou como exemplo, ninguém segue um líder falido, queridos. Ninguém segue um líder que não sabe onde está indo. Ninguém segue um líder bobo, que todo mundo tem a pressão e ele muda a visão. Quanto mais aperta, mais eu sei que eu tenho que continuar indo para aquele lado. E é por isso que Deus me pegou como exemplo. Então, se eu quero ensinar uma geração, se eu quero ensinar uma geração a ser uma bênção, em primeiro lugar, Deus teve que me transformar numa bênção. Vocês estão aqui? Agora você pode fazer duas coisas com essa informação: colocar nas redes sociais que eu perdi a visão, ou se colocar debaixo da mesma unção que eu estou submetido. E você que escolhe. Terceira coisa que ele fez: Abraão ensinou um ofício para o seu filho. É nossa obrigação isso. Queridos, aqui entra o seguinte. Olha para mim. Eu e você não temos que entregar o peixe assado para as pessoas. Eu e você precisamos entregar uma vara, uma isca e um manual. É assim que funciona e vai, cresce. Se você quer ser uma bênção, você não pode ser aquele que vive querendo ser Deus na vida das pessoas. Já viu filho mimado? Tudo que acontece, a mãe vai resolver assunto. Brigam com ele na escola, a mãe vai lá brigar com o menino que bateu no filho. Sempre amanhã, aí o cara cresce. Cheque sem fundo, a mãe cobre. Aí o cara, meu irmão, ele nunca tem responsabilidade. Pessoas que vivem tapando o buraco de outras. Por quê? Porque, repita comigo, as pessoas... Mais forte, as pessoas... Lá no fundo, as pessoas se acostumam a viver na comodidade. Você já tentou ajudar alguém? Você põe alguém, você ajuda alguém 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quando você tira a tua ajuda, que já é hora da pessoa andar, a pessoa sai falando mal de você. Então pensa nele. Não pensa... Já aconteceu isso com alguém? Acho que em Curitiba não acontece isso, é só em São Paulo, né? Eu fui de uma igreja muito abençoada. Eu precisava de qualquer coisa, eu ligava para o pastor, e o pastor ia quase que imediatamente na minha casa. Mas eu nunca deixei de ser mais um membro com uma responsabilidade na igreja. Eu era apenas um membro com responsabilidade. Quando entrei no Bola, eu ligava e quase ninguém me atendia. Essa era a diferença. Eu não entendia no começo, mas isso tirou as minhas muletas espirituais. E eu me transformei num homem maduro espiritualmente. Por quê? Porque alguém entendeu que não era indo em casa que eu ia crescer, mas me dando uma vara, um manual e mostrando o caminho. Ei, eu busco a Deus ali. O mesmo Deus que me ensina pode te ensinar, vai ali. O que acontece hoje? Vou sair do Bola. Por quê? Porque ninguém dá bola para mim. Cresce, irmão. Se Deus está te mandando sair do Bola, eu te abençoo, vai ser uma bênção em outro lugar. Mas se você está saindo porque ninguém te liga... Ô irmão, porque eu não vou na tua casa? Vocês estão aqui? Cresce, cara. Porque Deus quer que a gente cresça. Eu tive que... Meu irmão, você não sabe o que é você cuidar de uma igreja, de ser despejado de uma casa, tentar ligar para o teu pastor para tentar resolver teu problema e ninguém te atende, porque ele está de férias. E você tem que orar e fazer provas com Deus, e Deus fazer milagre, e você fala, caramba, esse negócio funciona. Não é fácil. Pastor, ora por mim. O pastor ora, as coisas acontecem. Outra coisa é você, não tem papai, não tem mamãe. Eu lembro de um profeta, um missionário chamado Josué Irion, que um dia ele foi pregar. E esse cara foi muito usado no começo, assim, para eu me colocar nas mãos de Deus. E eu tinha umas fitas cassetes, eu ouvia direto ele pregando. Ele dizia que um dia ele foi num lugar... se eu não me engano, foi na África, e jogaram um pão duro lá para eles comerem. Aí um pegou o sapato e começou a bater no pão para tentar tirar pedacinhos, e eles comiam misturado com lágrimas. Daí falou que o Espírito Santo chegou assim, veio para ele. E aí, filho? Aqui não tem papai, aqui não tem mamãe, aqui sou eu e você. O que você vai fazer agora? Meu irmão, aquilo mexeu tanto comigo que sempre que eu quis desistir, eu lembrava dessa frase: aqui não tem papai, aqui não tem mamãe, sou eu e você. Posso te falar? Essa igreja é fruto de não ligar para papai e para mamãe. Essa igreja é fruto de não ficar dependendo de... Por mais que eu tenha um pai espiritual, que eu sou totalmente submisso a ele, quem me anda comigo sabe que eu sou. O que eu estou querendo dizer é:
Tem hora que Deus quer que você tome atitude, cresça. E se eu fizer errado, tome na cabeça, mas só erra quem quer acertar. Aí eu tenho medo de errar, eu tenho medo. Pastor, eu compro uma cueca azul ou uma vermelha? Você é homem, só compra azul, cara. Fácil. Eu tenho várias vermelhas. Tô zoando, mas é um exemplo, tá? A nossa obrigação como pastores, olha para mim, pastores aqui, ó, o Vareta, o Grandão. A nossa obrigação como pastores é te ensinar a ser alguém que sabe o caminho das águas. Porque quando alguém precisar de água, você não vai ficar ligando pra gente, você vai falar, vem cá, o caminho é esse. Amém? Podemos te carregar no colo por um breve período, mas nós entendemos que não podemos te levar para o céu no colo. Não vai ter como. Ensinar um ofício diz respeito a ensinar o povo a ter responsabilidade espiritual. O que você planta, meu irmão, o mundo é redondinho. Amém? O que você planta, você colhe. Meu irmão, dá tempo ao tempo. O que você estiver plantando hoje, você vai colher. E se você estiver plantando fidelidade a Deus, honra, até aqueles que não merecem. Eu tenho que honrar um líder, mesmo que não mereça. Quando você honra, passa anos, Deus te promove. Quando você é mais acusador que o diabo, quando o seu dedo é grande, você gosta de apontar, você vê os erros, você gosta de falar, você gosta de tirar pessoas da igreja. Olha, viu isso, viu aquilo. Meu irmão, o mundo é redondo. Passa os anos, analisa a vida dessas pessoas. Perdendo, confusão, bagunça. Vocês estão aqui? A nossa obrigação é te ensinar o caminho que você não vai te confundir. Se a gente bebe da mesma água, meu irmão, vai todo mundo matar a sede. Jesus falou assim, quem beber da água que eu dou, nunca mais vai ter sede. Não é uma água de confusão. Eu posso te carregar um pouco no colo, mas eu preciso te ensinar a andar sozinho. Posso orar por você, mas eu não posso ser você em oração. Sabe por quê? Fala para o irmão do lado assim, Deus quer ouvir a sua voz. Amados, posso te falar uma coisa? Deus quer ouvir a tua voz, porque a minha Ele ouve todo dia. Ora por mim, pastor Dino. Deus, ora, abençoa ele. Pô, filho, estou te ouvindo todo dia, eu quero ouvir a voz dele. Nem que língua que ele fala, nem lembro mais. Deus quer ouvir a tua voz, querido. Alô? Quarta coisa para a gente acabar. Abraão encontrou uma esposa para o filho. Nossa, essa é forte. Fuerte, sim, muito fuerte. Em alguns países a prática do casamento arranjado é ainda meio que corrente. Nos dias de Abraão, os homens não se casavam com a mulher amada, eles aprendiam a amar a que o pai escolhia. Imagina. Hoje é engraçado, amor, eu ia te amar se fosse meu pai escolhendo ou eu te escolhendo, amém? Hoje eu estou romântico. Baby, come back. Tava viajando de moto esses dias. A gente está num jejum com a liderança. Eu tirei várias coisas, várias. E uma delas foi o Red Bull. Aí eu fui viajar de moto para Londrina, fui pregar em Apucarana, voltei. Aí parei num posto de gasolina. E eu cansado, quebrado, meu irmão. Eu sou o único cara que tem a capacidade de quase dormir na moto, pilotando. Não sei se alguém também tem isso, mas eu consigo. Aí eu parei assim no posto. O Red Bull olhou para mim, eu olhei para ele. Baby, come back. Eu falei, cara, não posso. Depois. Era um Red Bull ticano. Sabe, amados? Antigamente as pessoas se casavam com a pessoa. Eles não casavam com quem amavam. Eles casavam com quem o pai escolhia. Eles amavam, aprendiam a amar quem o pai escolhia. E hoje as pessoas casam com quem amam e deixam de amar logo depois que casam, né? Como é engraçado. Mas aquele que quer ser uma bênção, talvez ele não arranje um casamento para o filho, mas ele pode mostrar, olha para mim a seriedade, ele pode mostrar como a aliança do casamento é sagrada e valiosa aos olhos de Deus.
Agora, como isso pode ser capaz se você não valoriza o que Deus te deu? Como ensinar sobre princípios de aliança no casamento quando você os viola todos os dias? Como isso, pastor? Quando eu trato como comum o que não é comum e é especial. Queridos, abaixo de Deus, ninguém aqui nessa igreja é mais importante que a Vivi. Ninguém. Mas uma coisa é eu falar. Uma coisa é estar diante de todo mundo aqui: amor, eu te amo. Uau. Outra coisa é valorizá-la todos os dias. E para isso, não é aqui, diante de vocês. Aqui você tem que perguntar para ela: Vivi, como é que ele é durante os dias? Não estou querendo dizer que eu sou um Dom Juan. Eu tenho os meus defeitos, mas eu procuro valorizá-la todos os dias. Há alguns anos eu comecei a orar para ser um homem que completasse a minha esposa. Eu vou te falar, Deus tem me ensinado. Às vezes Ele me lembra de coisas. Homem, meu irmão, homem esquece Páscoa, esquece data de aniversário, homem é estranho, né, irmãs? Quando você pede para Deus, Ele te lembra de coisas que você não lembraria. Até de... Faz um elogio para ela. Irmão, é louco. Ah, Deus não faz isso. Pode não fazer com você, comigo faz. Oh, faz isso para ela. E às vezes eu faço e ganho o dia. Aquele sorriso. Por quê? Porque eu sou bonzinho, meu irmão? Porque eu estou buscando a Deus. De madrugada, Deus me ensina a ser um homem que pode vir o Thor na frente dela, que ela sai para lá, tiririca. E olha para mim e fala: você, é você que eu quero. Vocês estão aqui? Eu não tive bons exemplos para isso. Você pode dizer a mesma coisa: pô, eu não tive bons exemplos, mas Deus sabe o que é ser um exemplo. E Ele tem me ensinado a ser. Quando eu casei, meu pai chegou para mim e falou assim: eu não posso te falar nada, cara. Você sabe que eu não tenho um bom exemplo de casamento. Só que quando o Lucas ou a Vivi ia casar, vai ser diferente. Eu vou chegar para eles e vou falar assim: olha para nós. Olha para o teu pai, para a tua mãe, olha para as nossas atitudes, olha para aquilo que Deus fez com a gente. Quer completar a carreira? Trata tua mulher igual. Vivian, trata teu marido igual. Porque todo mundo vai ter luta, concorda comigo? Mas eu vou poder chegar para o meu filho coisa que meu pai não pôde fazer por mim. E eu vou poder fazer para o meu filho. Agora, como é que eu estou fazendo? Todos os dias: Deus, me ajuda. Eu não sei ser um homem segundo o teu coração. Mas a Bíblia diz que quando você pede para Deus uma pedra, Ele não vai te dar um pão. E quando você pede para Ele um peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Quanto mais quando você pede para Deus: me ensina a ser alguém que vai agradar minha esposa. Meu irmão, Ele vai te transformar num Thor espiritual, num Superman, num pai da fé. Ele vai te dar ideias criativas que a tua mulher vai olhar e vai falar assim: quê? Pensar em alguém? Eu tenho o melhor na minha casa. Agora isso vem dos céus. Como você vai acessar se você não consegue conectar? Vocês estão aqui, amados? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Que eu e você precisamos valorizar o que Deus valoriza. Repita comigo: se eu quero ser uma bênção, eu preciso valorizar o que Deus valoriza. E a família, amados, é a instituição mais valorizada por Deus. O primeiro casamento, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Jesus poderia ter nascido no deserto, no meio das areias, assim, tipo o Exterminador do Futuro, de uma bola, assim, ó. Mas ele não nasceu, ele nasceu numa família. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó, Deus é o Deus do Bigade, da Viviane, do Lucas, da Vivian, dos filhos deles. Deus, Ele espera o quê? Que você valorize a família. Esse negocinho aqui, ó, não é para fazer bonito. Isso aqui é para ser valorizado. Agora, como você quer ser uma bênção se vive dizendo que a sua casa parece com o inferno? Que inferno de casa? Alô? Deus não abençoa o inferno, querido. Deus envia os teus anjos, aquele aonde? No inferno? Eu estou falando sério. A Bíblia diz que você é fruto do que você fala. E a boca fala do que está cheio. Se você fala que tua casa é um inferno, é porque você sente isso. Alô? Pastor, mas eu estou na maior luta possível. Não tem problema. Teve uma briga de demônio com os anjos de Deus lá. E 1/3 dos anjos vieram embora com Lúcifer. E quer dizer, teve briga no céu. Amém? Mas não deixou de ser o céu.
Pode até ter uma confusãozinha na casa, mas você tem que trazer, você tem que ser o cara que é o seguinte: tá tendo ódio na casa, chegou a paz. Você é o cara que tem que chegar, não, estamos nervosos, dá um tempinho. Aí, meu irmão, vai tomar um banho gelado, dorme, sai correndo, faz alguma coisa, mas não briga com quem Deus valorizou. Porque quando você vai ver, é uma tempestade no copo d'água. Quem está aqui, diga amém. Como é que você quer ser uma bênção se a sua casa está em desordem? A mulher manda no marido: cala a boca! Não, tá bom, amor, tá bom, amor. Jezabel só age onde tem Acabe, querido. Onde tem um banana que não consegue ser homem. Ser homem não é ser ditador. Ser homem é conquistar a confiança da esposa. E quando Deus fala para ele fazer uma coisa, a esposa não quer, fala: amor, confia em mim, Deus me falou, vamos nessa. Quando há equilíbrio, meu irmão, se você quer que Deus prospere a tua vida financeiramente e a sua casa está dividida, não espera. Não espera, não vai vir. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Marido querendo comprar uma roda para o carro, a mulher querendo trocar o sofá. Os dois nunca oraram para orar, nunca pararam para orar: Deus, qual é a nossa próxima aquisição? Eu não sei quantos aqui oram com a esposa, mas toda vez que eu oro com a minha esposa sobre um assunto, meu irmão, é uma bomba atômica. Uma coisa é eu orar, outra coisa é ela orar. Quando a gente ora junto, ai vocês, meu irmão, aprenda a fazer isso com a tua esposa para você ver. Como é que você quer ser uma bênção se está em desordem? Todo mundo manda um pouco, o filho manda no pai. O pai chega no filho, o filho: não, vou fazer. Tá bom, filho, sabe que hoje, ô filho, vou te denunciar, pai, se bater em mim vou te pôr na cadeia. Nossa, se eu falasse isso pro meu pai, ele: tá bom, eu vou pra cadeia, mas você vai ficar sem dente. E sem dente ainda, tipo assim, bonzinho. Amados, você vê Deus abençoando minha vida, mas você precisa ver o que eu e a pastora, nós estamos indo para o mesmo lado. Nós pensamos igual. E aí é como se Deus colocasse um selo assim, ó: eu concordo com vocês. Os dois juntos. O que dois concordarem na terra terá sido concordado nos... Isso não é só para mim não, gente. Como é que você quer ser uma bênção se você não consegue nem orar com a esposa? Posso te falar, a maior luta que você vai enfrentar na vida é olhar para a esposa e dizer... Você vai ser mais ou menos assim, né? Você quer orar com ela. Aí, vamos orar. Você tem que orar sobre você, tem que expulsar o que tem na tua vida, mas você tem que orar por ela. E quando for orar, não ora assim, tá? Vai orar com a esposa. Deus, mostra para ela que ela é uma sarna, Deus, em nome de Jesus. Quebra o coração dela. Deus, o arroz dela é ruim. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Como você quer ser uma bênção se você nunca ensinou seus filhos a orarem? Fala para o irmão do lado assim: meu querido. Fala forte, você está acabando. Fala assim: meu querido, tudo começa em casa. Amém? Tudo começa em casa. Se você quer ser uma bênção, se você quer passar por essa geração dizendo assim: cara, eu escrevi uma história, começa em casa. Mas a minha casa já está uma desordem, meu irmão. Deus ele é especialista em transformar em desordem em ordem. Estou separado, estou sozinho, estou zoado. Começa a arrumar você. Ele vem arrumando, ele vem arrumando, ele vem arrumando. Quando você vê, meu irmão, você vai olhar, você vai falar: Deus, obrigado. Tudo começa em casa. Quando Deus restaurou meu casamento, as bênçãos escorreram como cascata. Depois do casamento, a igreja cresceu de uma maneira que não conseguimos entender. A alegria reapareceu, a paixão reacendeu, as finanças mudaram, meus filhos aumentaram, a Vivian veio nessa restauração. As igrejas do Paraná saíram para mais de 60, e ano que vem nós vamos estar em 87 cidades, fazendo os cálculos com os outros pastores. Agora, será coincidência ou Deus valoriza uma casa e um lar cheio da presença dEle? Se você quer ser uma bênção, tudo começa dentro de casa, querido. Amém? Se você quer ser uma bênção para as nações, seja uma bênção para quem vive do teu lado. Tem um monte de missionário na África me aguardando. Tem alguém no teu lado te aguardando ser bênção. Amém? Você quer ser um missionário em outras nações, seja um missionário para o próprio filho, para sua esposa, para os seus amigos. Abraão fez tudo isso
e foi chamado como, olha, para acabar. Isso é para acabar. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Amado, eu não quero ser conhecido como pastor de uma grande igreja. Tanto é que cada vez mais o Sal está pregando, o Sal está me ajudando. Teve uma matéria para a Globo que o JC foi fazer, o Batata me convidou. Vamos lá, você é o pastor. Eu falei, mas você que é o pai do projeto, vai lá, cara. Cada vez saindo mais e deixando a galera aparecer. Eu não quero ser conhecido como pastor de uma grande igreja. Não quero ser conhecido como bom líder. Eu não quero ser conhecido como um ID de computador. Um idealizador dos sonhos de Deus. Por mais que eu seja um pouquinho de tudo isso. Mas eu quero ser conhecido como um amigo de Deus. Agora, para isso, eu preciso ser amigo de quem Deus ama. Amém? E Ele ama a minha casa. Ele ama a minha família. Ele ama os pastores que estão sob a minha responsabilidade. Eu não sou chefe deles. Eu preciso amá-los. Por mais que eu seja chefe. Mas eu preciso amá-los. Eu preciso cuidar deles. Eu preciso... o que está rolando? Vamos, se abre. O Kaká chegou aqui esses dias e não entendia muito isso. A gente teve que explicar, cara, a gente se preocupa com você pelo que você é, não porque você pode me ajudar. Deus ama a igreja que eu cuido, que é vocês. Ele ama você. E para isso eu preciso amar você. E é por isso que nós nos consagramos. Talvez eu nunca vá na tua casa, querido. Amém? Olha para mim. Talvez eu nunca vá na tua casa. Mas saiba, 4 horas da manhã eu estou orando por você. Eu estou pedindo, Deus, me ajuda a ser um pastor para trazer as tuas palavras para Ele. Por mais que eu nunca te dê um abraço, querido. E você está ligado que eu sou da galera. Eu sempre estou junto com vocês. Eu não entro na espaçonave da Xuxa aqui no final e sumo. Mas se você quer ser uma bênção, em primeiro lugar, circuncide seu filho ou quem está sob sua autoridade. Ou seja, ensine o caminho de Deus através do seu exemplo. Segundo, seja um exemplo. Deixe uma herança, um legado. Faça a sua vida valer a pena. Amém? Amém? Ontem morreu aquele cara que fez os Velozes e Furiosos, ficaram sabendo? Aquele loirinho, ele morreu. E ele é lembrado porque ele fez um filme Velozes e Furiosos. Muito legal, o mundo todo conhece ele por causa de um filme. Meu irmão, eu não quero ser lembrado por qualquer outra coisa. Eu quero ser lembrado porque um dia eu pude ser usado por Deus para mudar a tua vida. Tipo, cara, um dia eu fui numa igreja, Deus usou um cara, nem lembro o nome dele, mas ele falou uma coisa e mudou a minha história. Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena ao ponto de você chegar no céu. Você olhar igual o Paulo. Fiz o que eu tinha que ser. Imagina você chegar gago no céu, Sal. Fiz o que eu tinha que fazer. Terceiro, ensine ofícios. Saia da esfera do aluno. Seja um professor. Sempre, quero aprender, tudo bem, mas parece que tem gente que tem problema nessa área, né? Sempre quer aprender, tudo bem, amado, mas tem hora que você precisa ensinar. Quando você ensina algo, você aprende mais aquilo que você estudou. Quarto, encontre uma esposa para o seu filho, ou seja, ensine através da tua vida a importância da aliança do casamento. Tenha uma casa abençoada, tenha uma família abençoada, tenha uma vida abençoada, seja você uma bênção. Uma coisa é você ficar de pé e aplaudir o Jonas. Outra coisa são os anjos ficarem em pé e aplaudir a tua vida e dizer, cara, é isso aí. Vocês estão fazendo o que tinham que fazer. Feche seus olhos abaixo da tua cabeça. Nessa noite você pode escolher ser uma bênção, querido. E a primeira coisa que você pode fazer é entregar a tua vida nas mãos daquele que abençoa e que ama abençoar os que o buscam. Meu irmão, você não consegue ser uma bênção sozinho. Bênção não é finanças. Bênção é tudo que envolve um relacionamento com Deus. E se você quer isso, você precisa ser amigo do dono da bênção. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu falei que os anjos aplaudem? Porque a gente crê em alguém que nós não vemos. A gente crê em alguém que nós vamos nas igrejas, ouvimos, mas nós não vemos esse cara. Nós sabemos que ele está vivo porque ele fala com a gente todos os dias. Se você o buscar, a gente o sente, mas a gente não vê. E os anjos dizem,
Uau! Porque os anjos creem porque vêm. Nós cremos, mesmo não vendo. Pastor, eu quero ter a minha vida mudada dessa noite, a partir dessa noite. Eu quero ter uma bênção. Eu quero te dizer, entrega a tua vida nas mãos de Jesus Cristo e você será uma bênção. O que eu estou querendo te dizer é que você vai enfrentar dias difíceis sim. Não estou te oferecendo um mar de rosas. Estou te oferecendo alguém que vai te ajudar a passar por ele. Passar pelos dias difíceis. E alguém que vai olhar para você e vai dizer assim: olha para o meu filho, olha para o Jonas. Você não perdeu as mãos, mas ele perdeu e ficou e continuou feliz. Eu quero te dar uma alegria que é acima das situações. Se você quer isso, eu não vou te chamar para vir aqui na frente. Eu não quero te constranger. Essa não é a minha ideia. Eu quero apenas que você faça algo para marcar para você mesmo que hoje é o início de uma nova história. Pastor, eu quero viver com Jesus. Eu quero entregar minha vida para Ele. De olhos fechados, erga a tua mão direita comigo, se você quer fazer isso. É você e Deus. E você com a mão erguida vai repetir comigo uma oração. De olhos fechados, ergue tua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão. eu te peço perdão, Porque até hoje porque até hoje eu tentei ser uma bênção eu tentei ser uma bênção sozinho. sozinho, Mas eu sei mas eu sei que isso é impossível. isso é impossível. Nessa noite Nessa noite, eu entrego a Ti, eu Jesus, entrego a Ti, Jesus, a minha vida, a minha o vida, meu coração, o meu coração, a minha história, a minha história, a minha herança, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. mas ressuscitou ao terceiro E é para dia. esse Jesus, E é para esse que eu Jesus entrego a minha vida. que eu entrego a minha vida. E eu te peço, Jesus, E eu te peço, Jesus, me ajuda a ser uma bênção a ser uma em bênção Teu nome. em Teu nome. Pai querido, obrigado por essas mãos erguidas. Espírito Santo, o Senhor é o Deus que mexe conosco. Tu és o Deus que nos enche de uma alegria mesmo diante de situações difíceis. E eu te peço, Espírito Santo, que cada um que ergueu as suas mãos e fez essa oração, que tenham suas vidas mudadas a partir de hoje, em um nome de Jesus. Enche-os de uma alegria que excede tudo que essa vida pode dar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos.